Olá, pessoal. Eu estou aqui com a Lúcia Ferraz, uma estudante muito dedicada, está sempre junto com a gente, né? E eu sei que ela é de São Paulo, mas eu, na verdade, assim, ó, essa é a primeira vez que a gente está conversando direito aqui, né? Que eu também não sei nada dela. Então, eu quero pedir para ela contar para a gente com o que ela trabalha, quanto tempo que ela conhece o curso. E aí, mas antes eu quero só agradecer muitíssimo a você, Lúcia, por ter aceito esse convite, sabe? Para conversar com os outros estudantes, assim, através de mim, né? Muito obrigada, viu? Ah, eu que Obrigada. agradeço, Maria Amélia. Então, fiquei super feliz com o convite, muito, muito, muito feliz mesmo, honrada mesmo com o convite. Eu sempre, para mim, é o melhor dos assuntos. Sempre que eu posso falar com alguém, né, sobre o curso em Milagres, isso me deixa contente. Ai, que bom, que bom. Eu sei que você mora em São Paulo, mas e que Moro em mais? São Paulo, né? Aí você Moro em São trabalha com o Paulo. quê? Oi, perdão. É, eu moro em São Paulo há 40 e poucos anos, na verdade, porque eu sou de Minas Gerais, eu sou mineira, mineirinha mesmo, do pão de Mineirinha queijo e mesmo. tudo. Ah, que E, bom. e aqui em São Paulo eu já estou há mais de 40 anos, trabalho com, a gente fala desenvolvimento de pessoas, mas eu acho que é um nome que, às vezes, difícil de encaixar, pelo menos na forma como eu penso, mas para o mercado entender, é isso que eu faço, Aham. né? Então, eu trabalho consultoria e mentoria de gestão de pequenas empresas e gestão de pessoas mesmo, no seu desenvolvimento, no seu autoconhecimento, na sua autogestão, organização, é Puxa. isso que eu faço. Puxa vida, e como é que se encaixa um curso em milagres nisso daí, nisso tudo, né? É, Eu não sei se você fala sobre o curso, né, nas suas consultorias, mas é, o curso, ele é para mim a base do meu autoconhecimento, porque para falar com as pessoas sobre autoconhecimento, eu preciso ter uma base bem forte, bem sólida sobre isso, né? E o muito curso em bom. milagres, ele me dá essa base. Mas não é possível falar com as pessoas sobre ele, a não ser que elas já conheçam e entendam esse caminho, senão É. não é possível. Mas a gente faz de outra forma, a gente encaixa o curso em milagres de outra maneira, sabe? E Aham. funciona muito, muito, muito bem. Dá muito certo. Que bom, né? Porque também não tem nada fora da sua mente, né? Não, não tem Então, nada. Não tem que nada. gostoso, Lúcia, muito bom saber disso, nem sabia, realmente não sabia, né, direito da sua profissão, que gostoso, muito bom. É, E desde quando você estuda o curso? eu estudo desde 2012. Desde 2012. 2012, 12 anos já. Puxa vida, É. Eu bastante. comecei de um jeito muito maluco, porque eu estava vindo numa série de assaltos. Eu fui assaltada muitas vezes, de muitas maneiras, de maneiras bem complicadas, assustadoras. E Puxa. eu não entendia o que é que estava acontecendo comigo. Paralelo a isso tudo, eu fazia terapia de 20 anos, né? Coisas da vida. Eu sempre ouço você falar também, a gente sabe do que eu estou falando aqui, da questão da terapia, Sim, né? sim, a gente vai por um processo de É, autoconhecimento, cada um escolhe uma forma, mas quando a é, gente é meio ligado à ciência, acaba, né, ficando é, mais tendenciosa a fazer sim, terapia. é. Aham. Mas para mim era o único jeito de achar algumas respostas, de entender a vida, né? Entender o que estava acontecendo. Mas aí, com a história dos assaltos, alguns amigos começaram a querer me ajudar a entender o que é que estava acontecendo, porque não era que eu fosse uma pessoa descuidada, não era isso.
Sei. Eu era sempre a escolhida do ladrão da vez. É porque eu acho assim que assalto na rua é a gente a bola da vez para o ladrão. É, Mas comigo acho que era o contrário, era o ladrão da vez, o ladrão da vez que vinha e me levava tudo que eu tinha, né? E eu nossa, demorei para puxa entender vida. isso. Até que Uhum. eu fui, por recomendação de uns amigos, assistir um curso que eu acho que você já ouviu falar da pessoa que se chama Ana Sharp. Sim, sim, sim. Então, conheci a Uhum. Ana Sharp, fiz alguns cursos dela. E ela me falou uma coisa que, em princípio, eu queria meio que, sabe, você está louca, está doida? Imagina que eu já fiz isso na minha vida. E só que ela foi assim, ela foi um pouco dura, sabe, na resposta dela. Eu não vou nem repetir aqui porque não vem o caso. É. Mas aquilo me intrigou muito, me deixou muito curiosa. E comentando de novo com esses amigos, eles me disseram, falaram, olha, por que que você não procura o curso em milagres? Falei, oi, que é isso? Onde que tem esse milagre, né? E Uhum. aí eu encontrei um grupo que é originário até de um grupo da própria Ana Sharp, e quando eu ouvi, no primeiro dia que eu ouvi um pouquinho do que era o curso em milagres, eu deixei a terapia naquela semana. Eu Sei. entendi o que é que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer. Parece que caiu assim sabe, uma coisa me vestiu ou eu vesti aquela coisa e pronto, Muito interessante. sabe? Eu fui por esse caminho e esse entendimento, inclusive, me ajudou a entender a questão dos assaltos, tá? Sei. Fez um Uhum. efeito muito, assim, aquilo que fez muito sentido. Sei. Uhum. E eu nunca mais fui assaltada. É interessante. Uhum. Eu nunca mais Uhum. fui assaltada, Não porque é uma precisa coisa. mais, né? É. Não precisava que ninguém me levasse nada, eu não precisava entregar nada. Eu cheguei a um dia, o ladrão me parar quando eu estava entrando no carro, pediu o meu computador, pediu minha bolsa, pediu lá, tá lá, e ele não ia levar o carro, porque o carro estava estacionado entre dois e estava muito apertado, não tinha como o ladrão sair e fazer manobra para roubar o carro. Sei. Eu dei a Sei. chave para ele. Falei, olha, leva a chave, você está esquecendo de levar a chave. É. Ele Era, não se assustou? era muito maluquice o que acontecia, sabe? Então, depois que eu conheci o curso e que eu comecei a entender o que era e o que ele dizia para mim, Uhum. isso tudo parou. Uhum. É É muito, assim, é muito interessante mesmo, né? A gente tem que passar por esses processos e, na verdade, mesmo que continuassem os seus assaltos, né? uhum, Como que é o ladrão da vez para a Lúcia, é ladrão da vez é, para mim. você realmente olharia por outro ângulo, né? Olharia de outra forma, né? É, Então, mas é muito, muito interessante mesmo, né? Você compreendeu. A culpa inconsciente, ela se manifesta de nossa, é, milhões, bilhões de formas, né? Tudo no mundo do exatamente. ego é bem diferente, né? Bem É, diferente, bem é, criativo. é, Então, né? Mas quando a gente lembra que a fonte ou o conteúdo é um só, né? é, Uma fonte só, que é realmente essa culpa inconsciente, a gente começa a olhar para ela e aí ela vai sumindo, né? Ela vai vai, sumindo, não é? é, Então, pelo menos em algumas formas, não sim. é? É. Muito Tem uma legal. conversa, parece que tem uma conversa inconsciente, sabe? Que a gente não consegue tocar para Aham. falar. Isso, né? Uma conversa inconsciente com essa parte da sua mente mesmo, Isso, né? Que, isso, que é o Espírito Santo. sim. E é muito legal, né, Lúcia? É muito. Isso não tem preço, né? A gente vai ficando cada vez mais Não, segura. não tem, mas o mais legal dessa história toda
É o mais rico, é quando a gente vai aceitando tudo isso e recebendo, sabe? E recebendo, isso vai entrando e vai fazendo, a gente vai descobrindo que faz parte da gente mesmo, né? E é muito forte, é muito gostoso de uma Aham. forma, né? Mas Foi isso que foi acontecendo. deixa eu falar, você está falando que você vai aceitando a mensagem ou vai aceitando as situações, né? Ou tudo? Olha, eu vou compreendendo as situações e Uhum. aceitando a mensagem, aceitando as mensagens, mas a mensagem de todo jeito, ela abre ela vira muitas chavinhas, né? Ela abre É, muitas portinhas. certamente, Lúcia. É por isso que a mensagem é tão importante, né? Mas Aham. é, a situação a gente tem que aceitar, porque a situação está aí. Se eu brigar com a situação, eu vou continuar no mesmo lá de trás, né? Reforçando, né? Reforçando o conflito, reforçando manter a coisa, né? E É, tudo. É muito, muito gostoso. E esse testemunho é muito legal, né? é. A gente só precisa falar, porque muitas pessoas vão ouvir a gente e elas nem conhecem um curso em milagres, né? Então Uhum. assim, então a gente só precisa esclarecer que o fato, né, de não ter mais assaltos foi porque você olhou para isso tudo, né? Viu de outra Exatamente. forma, não É. é? Então nem precisava, alguma coisa nesse sentido, né? Não precisava mais. Mas a Porque gente foi só, continua com outras encrencas, né? Ah, claro, não foi só um episódio, só um. Eu entendi que era só mais um, era só mais uma coisa. Não aconteceu uma coisa né, de outro mundo, assim, a questão ah, do assalto, não é isso. Depois foi ficando tão simples aquilo, sabe? Porque foi ficando pouco, né? aham, Perto do que era antes, né? E sim, é lógico que esse foi só um exemplo, porque me ajudou com o início, sabe, da história sim. toda. Nossa, e é mesmo. E a gente precisa mesmo de um estímulo, né? De E, um. depois, né? Ui, perdão, pode Depois falar. as coisas vão indo, vão, o caminho, todo dia tem uma coisinha, todo dia tem uma historinha, todo dia tem uma Todo, encrenquinha, né? todo dia, né? Todo dia. Aí É, a gente passa a ver, né? Assim, no sentido de achar que é um desafio, né? E tudo mais, a gente passa a ver como uma oportunidade da sim, gente falar, né? Ô, Espírito Santo, por favor, é, me ajuda a olhar para isso como você vê, né? é. E hoje você estuda sozinha com mais pessoas, ou já estudou com mais pessoas? Não, esse grupo que eu iniciei lá atrás, É, ele olha continua só. existindo, né? É um grupo que ficou bem forte um bom tempo. Depois, com a história da pandemia toda, ele se desfez, e aí agora algumas pessoas estão tentando se juntar outra vez. Na verdade, não sou eu que conduzo, às vezes sim, às vezes sou eu que É. conduzo, mas nessa história toda, Maria Amélia, não foi simples, não foi fácil, não foi uma coisa legalzinha o tempo todo. Eu descobri no meio do caminho que eu estava entendendo, de certa forma, errada a história, sabe? Que eu não entendia nada, peraí, eu não estou entendendo nada. Passei por todas aquelas histórias de. Guarda ele aí um pouquinho, vai. Guarda aí, guarda esse livro aí. Olha, ele está todo acabado, olha só como está aqui, todo rasgadinho aqui. Mas guarda, agora não dá, não dá. Esquece um pouquinho, relaxa, sabe? Nossa, Descansa. olha, Depois, Lúcia, tome, muito importante isso que você está falando, né? né? Porque é, às vezes eu vejo que algumas pessoas elas entram num conflito com o curso, mas elas forçam uma barra para continuar É, estudando e não percebem que só aumenta o conflito, né?
E sim, que o autor do curso, com essa paciência muito maior do que a do Jó, né? sim, que Ele nem me fala, fala. ele fala, não tem problema. Ele fala para a gente, ó, não tem problema, né? Olha, dá um tempo, respira, depois você volta a falar comigo. Isso é muito importante, É, né? Então, eu sei que você fez os módulos gravados, né? sim, Isso isso, que eu sei porque a gente tem esse contato aqui, que na verdade os meninos passam para mim, né? sim. Então, Uhum. a hora que vê. E, e te ajudou? Sim, sim, com certeza, ajudou muito, porque fica tudo mais simplificado. É uma, Aham. assim, é uma coisa assim, sabe, é uma didática mais do beabá, sabe? Sim. Alfabetização, sabe? É uma coisa, É. é mais isso, assim. Ajuda e ajuda muito, não tenha Ai, dúvida disso. Os que bom. exercícios, Aham. são importantes, porque ele é o exercício que fixa, mas se eu não tenho a base conceitual, eu não tenho o que fixar. É verdade. Então a gente precisa mesmo. Mas quando eu fiz esses módulos, eu não conhecia praticamente ninguém que estudava aqui no Brasil, né? Uhum. E aí eu queria apresentar mesmo o curso. E é por isso que realmente tem como fala, essa estrutura de beabá mesmo. Olha, vou Sim. te mostrar, né? Vou te Uhum. ensinar, mas pelo menos a gente não sai, né, da metafísica em si, né? E fala dessa mensagem exatamente o que o autor do curso está falando, né? E isso é super importante, porque tem, é muito fácil a gente se desviar, né, Lúcia? Não, é fácil, eu digo que é mais do que fácil. É uma questão de segundos. Você está ali e dali a pouco já não está mais, já desviou. A É. mente da gente quer dizer, o amigo ego, O amigo ego, né? O falso é, amigo ego vai te é, mostrar, né? é, é o fogo amigo ego. E é O fogo mesmo. amigo ego, ele é um carinha Persistente. persistente, então a gente precisa ficar atento o tempo todo, muito atento o tempo todo. Mas, assim, voltando um pouquinho ali da história de quando eu descobri que eu não estava entendendo muito Aham, bem, ou estava havendo um desvio, porque eu acho que isso acontece, eu imagino que acontece com muita gente, porque como a verdade. gente é formado, né, numa determinada crença, aquilo para se desfazer é muito, muito difícil, muito complicado. Então, eu só via imagens, eu só via imagens, e se não existisse a imagem, eu não conseguia entender, sabe? Eu não conseguia, aquilo ficava muito difícil, era uma briga mesmo. E, Ai, até a discussão com outras pessoas, discussão que eu estou falando, a conversa sim, mesmo, né? sim. O assunto ali com outras pessoas era o mesmo. Eu tive que me afastar, e esse afastamento não foi um afastamento físico. Eu Sei. tive que afastar a minha mente. Olha, foi muito difícil, Maria Amélia. Para falar a verdade para você, eu fiquei balançada em te chamar muitas vezes, porque eu falei, como é que eu posso lidar com isso? Porque eu tive que fazer um distanciamento daquilo sem me distanciar das pessoas. Muito bom, Lúcia. Nossa, que coisa. É, Bom, primeiro que assim, podia me chamar a hora que você quisesse, né? é, Não, eu estou sempre disponível, não tem. que bom Às, saber. às vezes, muitas vezes eu não consigo responder no mesmo horário, É, mas estou é, sempre disponível. Mas, nossa, detalha mais para a gente isso, porque isso acontece com muitas pessoas. E é, demais da conta você ter feito um movimento desse, com certeza com o autor do curso juntinho, né? Porque muitas vezes a gente precisa até, né? Se afastar fisicamente de algumas pessoas, não é? aham. E como que foi isso, então? Você conseguiu ficar perto delas, né? Consegui.
eu consegui, foi muito difícil, mas sabe o que me ajudou muito? Foi a pandemia. A pandemia foi uma bênção para mim nesse sentido. Que maravilha. Apesar de todas aquelas coisas, né, Claro, claro. acontecendo, a gente sabe como foi, mas eu fiquei sozinha por 7 meses na Ah, chácara que eu tenho com os meus irmãos. E como não podia, ter ajuntamento de gente, eu fiquei sozinha lá. Então, eu pude, refletir muito sobre isso, sobre tudo o que estava acontecendo. E eu pedi muito, eu fiz muitos os exercícios, repeti muitas vezes os exercícios, lia o texto, fazia os exercícios, e este cara, esse autor desse curso, não largou minha mão nem um minuto, sabe? Mas nem um minuto é, mesmo. E se não aham. fosse isso, realmente eu não teria conseguido. Então, eu fui compreendendo. Por E isso deixa que. eu só falar um negócio, gente. Nós estamos falando do autor do curso mesmo, né? Do Jesus, tá? Porque a gente conversa com uma intimidade, assim, às vezes as pessoas não É, perceberam. é, A Lúcia está falando, mas eu vou te falar um negócio. Não foi ele que não largou a sua mão, foi você que não largou a e não mão dele. larguei a mão Isso. dele. Tá certo. É isso aí mesmo. Mas por Ah, eu favor. É. grudei, eu grudunhei lá, falei, fica aqui comigo, porque o babado é forte. Então, eu pedia para ver, quero ver de forma diferente, eu quero ver, sabe? É o exercício, é só o exercício, é só fazer o É. exercício. E isso foi me clareando, clareando, clareando. Eu juntei com o seu curso, com os módulos gravados que você fez, que eu acabei não fazendo o terceiro, fiz só 2. Ainda acho que eu quero ter oportunidade de fazer o terceiro. Aham. E eu não sei se ainda está na mesma estrutura, né? Tá em outra estrutura agora, tá no Hotmart, mas a hora Tá, que você quiser, né? tá. Então, e aí, como é que foi a história toda? Eu, eu percebi que a forma como as coisas estavam sendo conduzidas era, aquela historinha que a gente conversa algumas vezes no Tira Dúvidas, Aham. que é o ego que está fazendo tudo. A gente está conversando com o ego e achando que está conversando com Jesus e com o Espírito Santo, Aham. entendeu? Falei, gente, não é nada disso. Lúcia, acorda, mulher. Acorda, se liga na parada. Eu falava para mim, não é. Porque aquilo ia, aí eu falava, não é, sabe? Ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Até que firmou. Eu não Uhum. sei um monte de coisa, Maria Amélia, não sei mesmo, sabe? Não sei. E assim, eu tinha uma necessidade de aprender mais e mais sobre isso, porque eu queria ensinar as pessoas. Eu acho que eu Sim. cheguei a comentar isso um dia. Eu falei, gente, Foi, mas isso eu me lembro de você é. comentar. Mas para Aham. que eu quero isso? Se quem Aham. tem que aprender sou eu. Aí a gente conversou que se eu preciso ensinar é porque eu preciso aprender. Aham. Aí as coisas foram ficando mais fáceis para mim, porque estava penoso, sabe? Estava difícil, estava sofrido, até então. Posso imaginar, Lúcia. Porque, assim, ó, né, vamos ver um quadro geral, assim, aí você vai me falando se é mais ou menos isso mesmo, né? Tá. Primeiro, a gente precisa lembrar que o ego é uma resistência ao amor e ele está sempre aí, porque a gente o escolhe, né? O fato de nós acharmos que estamos num corpinho ou que temos um corpinho, pronto, já estamos identificados com o sistema de pensamento do ego. Então, vai estar ali mesmo essa resistência. E, assim, quando a gente tem uma disponibilidade, sabe, que não é consciente, né? É uma disponibilidade meio que combinada, assim, sabe, com Jesus ou o Espírito Uhum. Santo, né? Ela é combinada, mas a gente não tem muita consciência. Então, às vezes a gente vê que está errado, né? A gente sente, não vê. A gente Isso. sente que tem alguma coisa errada, mas a gente não consegue nem saber como, nem saber o quê. Uhum. E instala-se um conflito.
eu sei que tem alguma coisa errada, eu acho que eu tenho que fazer isso, ou tenho que fazer aquilo, e a gente realmente não vê que está conversando com o ego o tempo inteiro, mas, né, isso é muito legal da gente deixar claro para todo mundo também, né, para os estudantes que são, sei lá, né, ou estão aqui no caminho com a gente, ou são mais novos nesse caminho, que assim, o ego é muito espertinho, né? Então ele faz as coisas o tempo inteiro, vai fazendo e vai convencendo a gente muitas vezes camufladamente com a fantasia do Espírito Santo que ele Sim. tem, né? Ou de Nossa. Jesus, né? Uma Uhum. fantasia perfeita assim, mas o Espírito Santo é muito mais esperto. E ele nunca vai perder uma memória de disponibilidade da gente, né? Então, quando a gente vai indo, e mesmo, e porque assim, esse sofrimento que eu senti muito na pele, muito mesmo, e isso que eu não tinha com quem trocar ideias. Acho É. até por isso que foi que eu resolvi ensinar, né? Eu não tinha com quem Aham. trocar ideias muito assim. Sim. E aí, eu comecei a ver, e esse sofrimento é muito grande depois de um tempo que a gente descobre que a gente consegue subir acima do campo de batalha, Sim, né? sim. E observar, aí a gente vê o conflito, aí a gente vê onde está, e com esse pedido de ajuda, né? Nós vamos aceitando essa ajuda, porque ela está sempre aqui, né? Então, É, nós vamos aceitando essa ajuda, e aí vai ficando mais claro, né? sim. Mas é muito pesado mesmo, né? Quando a gente quer ver alguma coisa, a gente está disponível, mas a resistência está em nós, né? Sim. Então tem esse conflito. Mas muito legal, Lúcia. É. Nossa, demais de legal, porque o que eu mais vejo, e que não está errado, é as pessoas se afastarem, né, das É. outras para poder se afastar mentalmente, não é? Sim. Não está errado, mas Eu não sei se facilita, né, afastar. É porque, facilita. mas é que você cria outra coisa, é que você cria outras situações. Sim, Então, eu não depende sei. sempre, sabe? Depende sempre. É, Não tem realmente nada certo, nada errado, né? Algumas é, coisas vão assim. Mas o que é muito legal, e eu não sei se você já colocou isso em palavras, é que quando você está junto com as pessoas, né, e se afasta mentalmente, é o seu julgamento de condenação é que é observável. E aí aham, você vai desmanchando, é, né? E isso não é fácil. mas Não foi, é. foi isso. Esse foi o pulo do gato. Aham, Esse foi o pulo do gato, porque eu percebi que isso estava acontecendo e às vezes, eu ficava com muita raiva, eu ficava com raiva, sabe? E aquilo parece que estava lá longe e eu aqui, até que eu entendi, sabe? Mas o que acontece? Este Jesus que escreveu esse curso para a gente, que não larga da gente nem um minuto, né? E que é só eu fazer assim, que ele está lá com a mãozinha, aham. ele me dava todos os toques. Ele me dava os toques, porque quando eu falava alguma coisa fazia assim. Parece que eu tremia, sabe? Dizia, isso não é isso, não Aham. é assim. Presta atenção, sabe quando vinha assim? Se liga, vê se é assim mesmo, confere, sabe? Não tinha uma bronca, mas tinha um Um alerta. cutucãozinho, sabe? Puxa, até que eu voltei de novo. Então, aquela história vai e volta. Voltei aqui, vamos analisar isso. O que está rolando? O que está acontecendo? Não é lá, é aqui. Ó, muitas vezes isso, muitas vezes. Aham. Nossa, É é um trabalhinho que no começo é muito árduo, né? muito Muito. árduo. Mas depois a gente vai se acostumando com essa simplicidade, É, né? Na simplicidade do curso. E aí fica mais fácil, sabe? Você vai olhando, você, é, ops, já sei onde é, volta, né? é, Ops, já sei onde é, volta. é. E vai ficando mais fácil, né, A gente Lúcia? vai fazendo os ajustes, né? Vai sintonizando melhor, vai botando, né, o Na botãozinho frequência.
na né? frequência certa. Mas olha, a Maria Amélia, eu tive um episódio muito complicado assim na vida, muito, 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 muito complicado, muito difícil, duro, e eu assim agradeço o tempo todo ter conhecido, ter chegado para mim esse presente do curso em Milagres, porque eu não teria, eu não, acho que eu não teria sobrevivido se não fosse ele, se não fosse, Sim. se não fosse esse conhecimento, entendeu? Se não fosse isso, se não fosse, se eu não soubesse que não é daquele jeito que eu achava que era, sabe? Sabe? É, Foi o que fez toda a diferença, que me deu força, que me deu paciência, que me deu compreensão para para compreender toda aquela situação e me manter em pé, sei, amor. manter firme, sabe? Sim. Esses episódios Foi dessa, incrível. dessa experiência aqui que a gente chama de vida, muitas vezes são aterrorizantes mesmo, né, Lúcia? É aterrorizante. Isso. E aí, assim, quando a gente consegue, né, pelo menos por alguns momentinhos, a gente consegue voltar e lembrar, respirar um pouquinho, lembrar que tem outra forma de ver, Outra forma de ver. nossa, gente, É. isso realmente não tem preço. Então, isso é Né? salvação. É, Para mim, isso é salvação. isso mesmo. Tá? Porque te salva e salva o outro, né? Mas se bem Aham, que a gente só consegue enxergar aqui o outro, né? Não tem o outro, mas aqui no nosso mundinho tem, né? Então, aham. eu preciso enxergar o outro. Eu preciso enxergar o Sim. outro com esses olhos, né? Com essa luz, com essa vista. Aham. Eu sempre falo algumas coisas com os meus alunos, Lúcia, que assim, a gente não precisa. Mas a gente vai ficando espertinha e vai olhando os outros, né? Enquanto são outros, né? Com a forma de Jesus olhar para elas, né? Para eles É. todos. Porque, na verdade, como não tem outro, o que que eu estou vendo ali? Estou vendo meu É, próprio conteúdo, tô não vendo é? meu próprio conteúdo. Isso. Isso mesmo. Então, de qualquer maneira, a gente vai ter que, né? Também são palavras do ego, mas a gente vai ficando espertinha e vai É, olhando para dentro, né? Vai lembrando que esse conteúdo ou a representação desse conteúdo tá ali, né? E aí a gente vai fazendo todos aqueles passos, né? Que o que eu vejo muito, Lúcia, e foi muito gostoso você me falar isso, porque assim, o que eu vejo muito é assim, as pessoas falam para mim, mas eu já entendi, eu já sei o que que é. E como se esse entendimento intelectual fosse tudo, né? Então, como que acontece isso outra vez comigo? Por que que eu estou vendo isso outra vez? E esquece que, na verdade, tudo que a gente está vendo ainda são aspectos de um mesmo conteúdo, que é a culpa. sim, Então, né, ao invés da gente lutar, a gente pega aquilo e faz todo o trabalhinho de novo, né? sim. Vai ficando mais curtinho esse trabalhinho, né? Senão a É, gente é, desanima nossa, as pessoas aqui, mas é, vai é, ficando mais curtinho, mas é sempre o mesmo raciocínio e é é sempre a sempre mesma mesmo. coisa. E aí isso vai fazendo com que a gente olhe para todas as coisas da mesma forma, né? Ou Sim, com o mesmo professor, né? Com o mesmo guia. sim, com os olhos do professor, né? Do nosso professor, é isso mesmo. Isso. Mas são muitas vezes, né? Muitas vezes, todos os dias, todas as horas, porque a gente não pode esquecer, né? Não é que não pode, mas assim, cada vez que a gente esquece disso, aí a gente sofre mais. Mas assim, a gente vai olhando, se o recurso didático de um curso em milagres são os nossos relacionamentos, não é? Porque afinal de Hum, contas, eu acho que eu sou a Maria Amélia e acho que você é a Lúcia, né? uhum,
Então, por causa disso, eu vou enxergando a Maria Amélia na Lúcia e a Lúcia pode enxergar a Lúcia na Maria Amélia. E se esse é o nosso, é, se esse é o recurso dele, né? É isso que a gente tem que olhar, né? Olha, Sim, são as nossas conversas, as nossas diferenças, as nossas olhar torto, né? E sim, tal, as nossas interpretações junto com o ego. E aí, a partir disso, a gente começa a falar: olha, me serve mais, né? Não me serve mais essa interpretação, não é? sim. E aí É, a gente escolhe outro. então, mas essas chances infinitas que a gente tem é que são de extrema gentileza, né? Porque quantas vezes a gente erra, quanta porcaria a gente fala, a gente faz, né? E a chance está sempre lá. O difícil é quando a gente não compreende que elas estão sempre lá. Quando a gente pensa que elas se acabaram, né? E Ah, quando eu encontro nas pessoas, muitas pessoas que chegam para mim, para questão de trabalho mesmo, elas chegam às vezes com essa sensação de que as coisas, sei sabe, que que não agora tem mais acabou minha jeito, que foi tudo chance, não tem mais jeito. perdido, que está tudo perdido. Olha quanto tempo eu perdi. Olha quanto, sabe, assim, a minha vida, cheguei até aqui, não consegui nada, sabe? Aham. Vem muito assim, muito desânimo, Hum. muita descrença, desfé, né? Não é descrença, muita Uma, desfé. uma É, desfé. é uma Aham. desfé. A crença, eu acho que às vezes a crença acaba confundindo um pouco com aquela crença que tá colada, Sim. grudada lá e não sai da gente, né? Mas eu adorei desfé. Vou passar a É, usar, tá? Mas eu vou pode falar, usar. olha, como diz a É, Lúcia, é uma desfé. é uma desfé. Elas não sabem disso. E quando eu digo que o curso me ajuda no trabalho dessa forma, é isso que eu quero dizer, porque está tão forte para mim que todas as oportunidades estão sempre aqui, que a gente sempre pode escolher ver de outra forma. Mas espera aí, ó, escolhe de novo, mas faz uma forcinha de olhar de um jeitinho um pouquinho diferente, de olhar de um outro ângulo aí, porque vai ajudar bastante, né? Porque senão fica repetindo o mesmo erro, também não adianta, realmente não vai conseguir. Mas é um grande presente da minha vida, assim, da nossa, eu acredito, porque se eu Sim. estou aqui com você, é porque o presente é para todos nós, né? Nossa, sem dúvida, Virgem Santa. Eu, então, que tinha sempre uma mente muito encardida, né? Por isso que fiz muita É, terapia, né? é. Muito encardida, não aceitava nada, nada fazia, né, o total sentido. E se não tinha um Aham. total sentido, então não servia, né? Uhum, Nas filosofias, nas religiões, sabe, uhum, né? E fui andando, pipocando e tal, e nada servia, nada é totalmente, não fecha o raciocínio, né? E uhum. o curso é esse presente para gente, né? Por É. isso até que eu brinco que é, o autor do curso deve ter me enrolado bastante, sabe? Né? E aí eu acabei fazendo uma empresa para presta atenção, né? Sim, Para fazer, para ensinar sim. isso e tal. Aham. Enfim, porque na verdade este é o ponto de partida. Aliás, ele não deixa a gente brincar com isso, né? Ele não deixa. Lá no manual de professores, ele fala: sabe por que você ensina? Porque você quer que as pessoas confirme aquilo que você está ensinando, aquilo que você acredita. Então, não tem nem Sim. graça, sabe? Então, assim, ó, né? E nesse sentido, que é muito gostoso, a gente não vai cair, né, na armadilha do ego de achar que a gente é mais do que o outro que nunca Pois estudou, é, não é? Ou que pois é. estuda e tá equivocado assim com a metafísica. Isso é extremamente importante, porque se a gente achar que é mais, a gente cai no medo de novo. Cai no medo de novo, mas isso é tão sério, né? Porque quando você
você cresce, a gente, né? Eu, você, nós Aham, crescemos, pelo menos nas famílias que a gente, né? Na nossa família, graças a Deus, a gente tem uma condição assim aham, que dá isso para a gente em termos de educação, enfim, o que sim. deu. A gente foi criada para ser a mais bonitinha, né? Certinha. A mais certinha, mais um monte de coisas ali, né? E É. isso é o que fica mais encalacrado, porque nessa história toda, quando a gente estuda, né? Não no curso aqui, mas quando a gente estuda lá para fazer o que a gente faz profissionalmente, a crença é o que vem antes. A crença é o que vem antes do pensamento. Então, o pensamento ele só acontece da forma que acontece, porque a crença já está lá pregadinha, né? Aham. E dá essa confusão toda. E desfazer essa crença, por isso que eu não gosto de falar descrença. Sim. Desfazer essa crença é um trabalho louco, é lavar com sabugo, sabe? Para descolar aquela sujeira. Não é fácil. E, é, e depois? E se eu desfizer tudo aquilo? O que vai ser de mim? O que que vai acontecer? Quem sou eu? Quem serei eu? Isso Né? mesmo, Lúcia. Isso é complicado. E aceitar que é muito melhor, né? Que é muito mais, que a felicidade é muito maior, que a paz é muito Aham. maior, que aquilo só não trouxe o que a É, gente procura, né? Que é a paz. o que eu vejo, né, assim, dentro da minha própria experiência, e óbvio, né, de vários alunos, e que também eu não achava nas religiões, nas filosofias, né, e tudo mais, é a substituição, porque isso que você disse é extremamente sério. Quem sou eu sem os meus medos? Quem sou eu Exatamente. sem as minhas crenças, meus limites, né? Uhum. Então, a cada limitezinho que a gente olha e depois a gente dissolve essa crença, e eu estou falando dos detalhes, das coisas pequenas, porque elas são extremamente importantes, né? Mas a cada desmanchar de uma crença, ela é substituída pela crença que ainda é uma crença, né? De que eu não sou aquilo, mas eu sou como Deus me criou. Então, e essa substituição faz com que a gente não caia de boca de novo no medo, Exatamente. não é? Uhum, uhum, É isso que eu encontrei, que na verdade é uma psicologia muito profunda desse curso, né? Então, essa substituição, né? O preenchimento da crença, a crença que limitava muito mais, isso nas pequenas, né? uhum. Limitava e tudo mais, que doía, né? Que, nossa, como tem umas que doem demais, né? Muito. E essas crenças, elas aos pouquinhos foram sendo substituídas. É por isso que o Espírito Santo trouxe, né, para gente, e a gente vai acreditando cada vez mais nele, né? A gente vai confiando. Acho que essa é a palavra bem certa, sabe? A gente vai É, confiando mais nele. E então a gente perde o medo de perder essa identidade, vai perdendo, né? Vai perdendo. Ninguém perdeu ainda porque a gente pensa que está no corpinho. é, é, Mas, mas é, assim, a gente vai perdendo o medo, né, de perder essas crenças, sim. né? É que fica tudo um pouco mais leve. Muita coisa perde a sua importância, né? Hum. Isso que você falou de querer saber o que que é aquilo, mas por que que é assim, por que que é aquilo, como é que isso funciona, sabe aquela necessidade que a gente tem de ter que entender, de ter que saber tudo Aham. como é, mas eu não concordo, mas eu não concordo com isso. E é só o meu jeito que é o bacana, que é o legal, que é o É. certo. Imagina só, imagine. Onde Aham. se viu, sabe, tudo isso? Isso vai descendo pelo ralo, sabe? Vai se A gente dissolvendo. ainda tem, né? Ainda tem, 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 tem.
E vai mas ter enquanto a gente optar por é, manter o mundinho que a gente fez, né? exatamente. Mas Mas, vai mais vezes. E aquela mãozinha, né, que fica lá para a é, gente segurar, ela aperta a mãozinha da gente assim, aham, sabe? Ela aham, fala, opa, peraí, opa, sabe? E aham, a gente para. Eu acho que isso sim, tem acontecido muito por mim, falando por mim aqui. Tem aham, acontecido muito comigo isso, sabe? É sim. como se fosse sabe? Opa, tá? E, Opa. é, olha isso, para um É, pouco. sabe, a gente para e dá um passo para trás, dá um passo para trás. Aham. Para, respira, Ah, olha de mas ó, novo. e até você me inspirou a lembrar de uma coisa agora, porque eu acho que isso Hum, vai ficar bem gostoso para todo mundo que vai ouvir a gente. Porque esse parar que você está falando, né? Então, esse parar, ele não é um parar de falar, ô, você está fazendo errado. não, não é isso. Não, né? Então, ô, esse parar é assim, ó, larga a mão, né? Ó, É, você pode sofrer com isso, né? Não, para com exatamente. isso, sabe? Para com É, isso. Então, é, é muito mais leve dentro de é. uma gentileza que nem é desse mundo, né, Lúcia? Sim. Então, Não, não é daqui. Não, é uma gentileza que não é desse mundo. Isso mesmo. mas é muito gostoso, né? E a É. gente vai caminhando no nosso dia a dia normalmente, né, Lúcia? Ah, normalmente, vamos tocando a vida. Então, esta oportunidade toda de viver a vida todo dia, fazer o que a gente tem que fazer, com essa lembrança de que pode ser Uhum. diferente. Aham, Tem que haver um jeito diferente de fazer as coisas. Sabe, não precisa ser assim. Essa oportunidade que a gente tem faz toda a diferença. A vida fica mais leve. Não vai parar de ter. Eu vou ter que continuar pagando meus boletos. Eu vou ter que uhum, continuar, sabe, saindo daqui, pegando um trânsito, levando 1 hora para chegar onde eu tenho que chegar. Eu vou continuar uhum, xingando o nego que me fechou. Eu vou ter que, sabe, eu vou ter que, vai acontecer isso, sabe? Eu vou uhum, discordar do outro que pensa diferente de mim na política, e vai acontecer tudo isso. Mas é uhum. de um jeito muito mais leve, mais Sim, pacífico. A palavra certa é pacífico, é sim. pacífico. Então, É, é, e é muito legal você falar sobre isso também, porque assim, ó, primeiro que se a gente brigar para ter um comportamento diferente, não vou discordar de você na política, não vou mais falar com ninguém, acho que isso vai gerar um conflito mental muito grande. E o conflito, o resultado de conflito é sempre raiva, né? Então, o que que a gente vai lembrar? Que xinguei aquela pessoa que me cortou o trânsito ali, acabei de xingar. Depois que passa, a gente pode lembrar que, primeiro, ela não cortou a mim, tá bom? Porque ela não me conhece. sim. Aí a gente começa a rir da gente mesma, não é? Então, em todos os sentidos, mesmo que não seja na hora, que o comportamento seja extremamente normal, assim, né? Agressivo, de Uhum. discordância, de não sei o quê, depois a gente pode parar e lembrar, peraí, É, isso não é nada, né? é, E aí a gente é. pode se perdoar, não é? Sim, Porque a gente está aqui nesse é. contexto. Nossa, essa história do perdão, meu. Sabe, tem um áudio, né? Um áudio, não é um vídeo, porque é uma leitura que uma moça fez de uma introdução ao Curso em Milagres do Wapnick. Do opening. Aham. É sensacional. Eu já ouvi aquilo, acho que umas 5 vezes, Sei. porque quando ele fala algumas coisas que tiram a gente desse devaneio, né? Porque ele Aham. Ele é né? duro. É. Dá um sacode. E tem outra que tem algumas coisas e quando ele fala da história do perdão, fica tão assim, fácil de entender, porque a gente precisa da caixinha, né? Do Aham. quadradinho ali, para a gente. Fica fácil de entender. Eu já li aqui, olha, eu já ouvi aquilo muitas vezes, esse áudio dele É. muitas vezes.
Eu nunca vi Ajuda. esse áudio. Eu tenho o livro, né? Introdução ao Curso em Milagres, né? Ah, então, legal. Acho que Sim. é legal a gente saber que tem para ler. Mas eu vou te mandar, então, O áudio. aqui, Aham. o áudio. É, porque é assim, eu não tenho muito tempo para ficar ouvindo, mas eu acho muito legal. E tem pessoas que conseguem só ouvir, né? Porque Sim, é mais fácil, né? Bota no carro, tal. é. Então é bem legal. Uma hora a gente coloca lá. É disponibilizado, é free, a pessoa leu para Então, alguém pegou aquele discurso e leu. ser. E leu. Então, é um áudio só, mas está no YouTube. Porque, Ah, tá. sabe, é fácil, não é livre, digamos assim. Está ali Sei, é livre. para Ah, quem quiser. legal. Então aí depois aí de repente a gente coloca lá no canal no YouTube também, né? Sim, E legal. nossa, mas Todo o material acaba ajudando a gente sempre. E a nada do melhorar. Ken Wapnick, nada dele sai da metafísica do curso, nada dele, sabe, escorrega, nada. E ele deixou uma obra vastíssima para gente, né? Bem legal, bem grande mesmo. E ajuda muito. Eu conheci o Ken, a obra dele, né? É, Muito bem depois de eu ter começado a estudar, não lembro quantos anos depois, sei lá, tipo 6, 7 anos depois. Mas fez muita diferença, né? Muita diferença. então, porque ele Ele traz mastiga. ele mastiga, essa é a palavra correta. Porque É. ele traz esse conhecimento todo, né, ele traz de um jeito que fica mais palatável para a gente, assim, na nossa, né, fica mais fácil de compreender o Sim, que Jesus quer dizer ali para a gente. Porque, como você sempre exatamente. diz, ele acha que a gente sabe, já sabe, né? Ele parte do pressuposto que a gente já sabe, e a gente ainda não sabe nada. Nós somos muito pueris, muito, 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 muito engatinhando, e olhe lá, É, é a né? nossa resistência, né? Assim, é a resistência do ego, assim, como é muito legal, né? Essa forma didática que o Jesus pôs, né? O ego, então ele terceiriza o ego, né? Para a Aham, aham, gente aham, é, não facilitar essa desidentificação mesmo. E sim, terceiriza o Espírito Santo porque a nossa visão de nós mesmos, enquanto uhum, identificados, né, com o sistema de uhum, pensamento do ego, não permite ver a perfeição na gente. Então, é muito é, legal. A gente busca, né, a mãozinha, né, aham, Lúcia? Aí é, busca a mãozinha, né, é, e vai confiando cada vez mais que a gente está de mãos dadas mesmo com Ele. E aí a gente vai levando isso daqui muito mais levemente e sim, aprendendo a rir, não é? Porque cada risada que a gente dá aqui, né, não de deboche nem de ninguém, nem da uhum, gente mesma, mas a cada risada genuína, a gente está, na verdade, refletindo, né, aquilo que a gente não conseguiu fazer sim, como uma mente só, né? Que é rir da diminuta e louca é. ideia de separação. Nossa, e que diminuta aí, louca ideia danadinha, né? Que fez um estrago danado, mas tá bom, tá isso. Mas ainda bem que o estrago que ela fez nem é real. Então aí a É, gente vai brincar com isso isso aí. depois, né? Ainda bem, isso Mas, mesmo. Lúcia, tem alguma coisa que você queira falar assim para a gente encerrar nosso papo para as pessoas que estudam? Olha, eu vou falar o que eu falo para todo mundo quando começa a estudar o curso, que entra nesse grupo que eu faço É, parte, e às vezes elas vêm falar comigo, sabe? Para falar, sim. me ajuda aqui e tal, e a gente está sempre lá. Mas, e o que eu falo é o seguinte: leia o livro desde a primeira página, leia o livro, leia, apre- fique sabendo como que começou, de onde veio, O prefácio. por que aconteceu, sabe, da onde saiu. Vai e lê. Lê, depois que começar a ler, começa a fazer os exercícios. E explico como é que faz os exercícios, enfim, está tudo escrito. Mas lê, por favor, lê a orientação. Não vai.
logo de cara mergulhando lá sem saber para quê, por que que está fazendo. Existe uma lógica, é um curso, mas é um curso, é uma escola, é como se você estivesse na escola. Então tem começo, meio e fim, sabe? Tem começo, meio e fim, só que não, porque não acaba quando acaba, né? Ele é maluco, é doido. Aham. A gente pensa que acabou e aí é só o começo da história toda. Mas leia, leia, sabe? E depois eu recebo alguns feedbacks. Puxa, depois que eu li como você me falou para fazer, ficou muito mais fácil. Então, fica mais fácil. Então, faz isso. Então, a minha dica, né? Se é que pode ser uma dica, é essa. Leia, leia desde a primeira página para saber o que é, como é que tem que fazer. Muito Então, perfeito, Lúcia. O prefácio é muito, muito, muito pesado para quem começa, porque ele faz um apanhado geral. Mas mesmo que a pessoa não compreenda, né, da primeira vez que ela lê o prefácio, ela pode seguir leitura. Agora, a leitura do livro-texto é imprescindível, é porque imprescindível. lá no livro de exercícios, né? A primeira linha da introdução, ele fala: você precisa de uma teoria como o livro-texto provê, para que essas lições façam É, sentido, é, né? Então, é importantíssimo e é, muito obrigada, porque eu vivo falando isso e é ótimo que alguém reforce isso junto comigo, é, né? Meu é. amor, olha, super, super, super obrigada, tá? Eu que agradeço. Uma delícia o nosso bate-papo, uma delícia saber de você, né? Muito bom. Um beijo. Nessa correria a gente não consegue conversar muito, Sim, né, com as pessoas, mas pelo menos esse bate-papo aqui vai deixando a gente mais próxima, né? sim, é importante essa proximidade, sabe? Poder conversar com as pessoas a respeito, porque não é muita gente, para falar a verdade, né? Ainda não. Ainda não é. Então, essa troca de ideias a respeito do que a gente está estudando esclarece muita coisa, ajuda muito. Sim, e nós esperamos que ajude, né? Que seja útil para quem nos ouvir, não é? Tomara, tomara. Então, Lúcia, um super beijo no seu coração, tá bom? E Para aí, uma você hora que você também. queira conversar sobre um assunto específico, Tá, a gente volta aqui, tá bom. bom? Tá Ok, bom? sim, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. Fiquei Ah, muito que feliz. gostoso. Muito, muito Tá? bom, viu, amor? Super obrigada. Outro beijo bem grande, tá? Bem grande para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, amor.